Estamos começando mais um programa Palavra Ética. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e desde já agradecemos a sua audiência. No nosso programa de hoje, nós estamos recebendo um convidado muito especial para nós hoje aqui, que é o irmão Maicon Donizete Andrade Silva. Bem-vindo, Maicon. E nós vamos falar sobre um direito humano importantíssimo para nós, que é a dignidade da pessoa humana. E nós vamos trabalhar dentro deste princípio da dignidade da pessoa humana, a questão racial e o trabalho dos agentes da pastoral afrodescendente, que aí forma multiplicadores, forma lideranças aí na luta pelo povo negro e a luta do povo negro no Brasil. Maicon, para início de conversa aqui, fala quem é você, de onde você vem, o que você faz, sinta-se em casa. Aqui a TV comunitária não é um espaço formal, é uma mesa onde as pessoas se sentem à vontade e são as pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade que vêm aqui para dar os seus depoimentos. Então, fale para nós quem é você, por favor. Então, primeiramente, boa noite, Delzi, Gilvander, todos aqueles que estão nos assistindo. Como já dito, sou irmão Maicon, sou irmão marista, natural do sul de Minas, uma cidade chamada São Vicente. No ano 2005, eu entrei na congregação dos irmãos maristas, principalmente pelo trabalho dos irmãos naquele espaço, né? A figura do educador marista, para mim, é algo significativo. Você ensinar, educar as pessoas, isso é algo que me encantou no jeito de ser dos irmãos maristas e que me fez entrar na congregação e estar aqui hoje fazendo todo esse processo, toda essa caminhada, né? Só para a gente compreender, então você entra para a congregação, é congregação dos irmãos maristas? A gente fica em dúvida se irmandade, seria congregação, é a mesma coisa? Congregação religiosa. É congregação religiosa. No sul de Minas. Mas você nem sempre estudou no sul de Minas. Não, desde que eu entrei na congregação, tenho morado em vários lugares diferentes, né? Espírito Santo, Ceará, Goiás, então tenho tido a oportunidade de conhecer realidades diferentes. E agora em Belo Horizonte. E agora há 2 anos aqui em Belo Horizonte. Sim. Maicon, e como que é essa sua experiência com a congregação? Você hoje faz parte de um grupo que trabalha a questão afrodescendente, faz parte de um grupo. Como que você atua dentro dos maristas com essa questão racial e promovendo essas ações que você faz? Explica pra gente aí como isso. Atualmente eu estou na coordenação de um grupo chamado GRENI, que é o Grupo de Religiosos Negros e Indígenas da CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil. O GRENI é um espaço que nós temos dentro da vida religiosa que tem por objetivo ajudar religiosos e religiosas nesse processo de reflexão sobre o sentido, o valor da identidade enquanto negro, enquanto indígena e, de certa forma, criando toda essa conscientização quanto ao seu valor enquanto pessoa. Então, de certa forma, o GRENI é esse espaço dentro da vida religiosa que gera todo esse processo de reflexão. Maicon, primeiro, externar minha alegria por você ter aceitado o nosso convite, né, de estar aqui para ajudar a gente a entender melhor as ações do movimento negro e também da pastoral afrodescendente, ou da pastoral afro-brasileira, né? Diga para nós, como é que começou o início? Como que se deu, onde, em que circunstância, do seu envolvimento com a pastoral afrodescendente e a sua militância no movimento negro? Foi pelo fato de você ser negro ou apareceu algo assim que deu o clique? Como é que foi? Na verdade, isso eu diria que não foi algo que sempre esteve presente na minha vida, mas aconteceu em momentos específicos. E eu destacaria 2 que para mim foram fundamentais. Quando eu morava em Montes Claros, no norte de Minas, eu tive um professor... Você lembra a data, mais ou menos? Que ano foi isso? Em 2005, o professor Padre Antônio Alvimar, um negro militante já de longa data nessa causa da negritude. Professor de teologia? De filosofia. Isso. E ele foi a pessoa assim, que começou esse processo de reflexão, até mesmo no questionar. E aí, Maicon, você é negro, não é? Como é que você percebe essa situação? Você assume a negritude ou não? Exatamente, você assume isso ou não? E é a partir disso que eu comecei a me despertar para isso. E para mim o ponto que eu considero assim como um grande momento e muito significativo para mim foi uma missão que nós fizemos na região de Montes Claros. Missão religiosa. Isso, o nosso colégio de Montes Claros, ele realiza uma missão numa comunidade quilombola chamada Brejo dos Crioulos. E o contato com lá no norte de Minas. Exatamente, o contato com essa realidade para mim foi assim um grande cume.
Foi o momento em que eu olhei para aquela realidade, para aquelas pessoas e percebi, eu sou fruto dessa história também. O que você viu lá que te impactou positivamente? Principalmente perceber que o povo ainda conserva muita coisa da herança afro que eles trouxeram e que, de certa forma, a própria cultura é algo que eles valorizam e procuram cultivar. A questão do batuque, as danças, as celebrações, então são coisas bonitas e principalmente a questão da luta pela terra. A gente sabe que os quilombolas vivem nesse processo de... titulação. Exatamente, de titulação da terra, essa briga às vezes com latifundiários, com outras pessoas. Que é uma prescrição constitucional agora, né? Exatamente, e a gente tem o próprio Estatuto da Igualdade Racial que assegura esse direito à propriedade da terra para as comunidades quilombolas. Então, para mim, esse foi um momento significativo. E graças a Deus, ano passado, eu tive a oportunidade de retornar lá, depois de algum tempo, e ver que o povo ainda continua animado nessa luta. Então, para mim, esse foi o grande momento em que eu tomei consciência, de fato, do meu ser negro, que eu sou fruto de toda essa história, que hoje eu sou chamado a dar continuidade a essa luta, a essa militância. Que bom. Ô, Maico, ouvindo essa fala sua, me ocorreu uma questão assim, o seguinte: antes de você ter consciência dessa identidade negra, você já sentiu alguma vez humilhado, até envergonhado? Por exemplo, você disse, o professor de filosofia me perguntou, afinal, você é negro? Então, antes de você ter consciência da sua identidade negra, você tinha vergonha de assumir, eu sou um negro? Olha, eu posso dizer que ao longo da minha vida já houve situações, sim. Imagine a seguinte situação: uma criança que cresce escutando que ser negro não é bom, ser negro não é isso, é aquilo, e de certa forma a pessoa vai criando todo um complexo de inferioridade diante dessa realidade, em que a gente vive diante de uma sociedade em que o grande modelo, o padrão que nós temos é um perfil branco, europeu, proprietário. Então, exatamente. E como que o negro se coloca diante dessa realidade? Então ele se minimiza. Então, de certa forma, esse trabalho de conscientização, perceber o valor da sua identidade enquanto pessoa, eu acredito que é algo fundamental. Eu sofri isso na minha própria vida, e se a gente olhar a sociedade como um todo, muitas pessoas vivenciaram isso e continuam vivenciando. Porque a gente sabe e percebe que essa dimensão da discriminação, do racismo, é algo que ainda se faz muito presente na nossa sociedade. De diferentes formas, mas se faz muito presente. Porque nós tivemos avanço na Constituição em 1988 e o racismo, ele é considerado um crime. Exatamente. Inclusive imprescritível. Quer dizer, foi considerado uma atitude muito grave. Mas quando nós observamos bem, ainda é muito difícil você provar que uma atitude ela foi racista ou não. Geralmente leva para a questão da injúria, não, ele só ofendeu, mas não é uma questão racial que está colocada. Eu gostaria que você dissesse para nós também, e sua família? Porque você sai de uma família no sul de Minas e você ganha o mundo, a partir de você integrar uma congregação religiosa, e você tem a oportunidade de fazer esse debate, se identificar como negro que quer recuperar a sua raiz, a sua matriz afro, e você se sente feliz com ele. Você fala do brejo dos crioulos, onde tem o batuque, tem a questão do território como fundamental para a reprodução daquelas pessoas. Mas e sua família? Você conseguiu levar esse debate para sua família, para sua comunidade de origem? Exatamente. E, graças a Deus, eu diria que sim. Eu acho que talvez num processo lento, porque a minha estrutura familiar em si não é um espaço que sempre se refletiu sobre essa questão. Sim. Mas eu acredito muito nessa ideia de que à medida que um negro se toma consciência de si, do seu valor enquanto tal, ele tem a obrigação, o compromisso de levar essa reflexão até ao seu berço, à sua própria família. Então, é algo que eu tenho procurado fazer junto à minha família em si, as pessoas que faziam e fazem parte assim, do meu círculo de relações, né? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente sempre tem que expandir. Eu acho que nenhuma reflexão... É uma forma até de libertar as pessoas dessa humilhação que fica aí meio que oculta, mas é presente o tempo inteiro, né? Exatamente. Eu acredito muito na ideia de que é ajudar as pessoas a se perceberem enquanto gente que tem um grande valor, que são dons de Deus, se afirmar enquanto tal, não ficar mais dependendo de toda uma estrutura social que quer legitimar que... Ser igual ao outro, né? Mas ser igual à minha matriz mesmo, exatamente, né? A quem eu sou. É isso mesmo. É interessante. Ô, Maico, você usou algumas vezes
você considera, parece muito importante a pessoa ter identidade. Qual a importância de ser uma pessoa com identidade? Identidade é algo que cai pronto do céu, ela se constrói, ou assim, tem uns que assumem a identidade, outros não. Por exemplo, tem alguns sociólogos que dizem que se olhassem a população brasileira no geral, nós podemos dizer assim, olha, tem uma minoria, 5 a 10% que é povo, e 90 a 95% que é massa. Massa é quem não tem cérebro e vai no sabor do vento e tal. Agora, povo é quem pensa, tem projeto político de sociedade, anda com as próprias pernas, autônomo e tal. Identidade, a luta do povo negro para se afirmar e correr atrás do prejuízo sofrido aí, passa por aí? Graciliano Ramos tem uma expressão que eu acho que é muito significativa. Ele diz que o melhor amigo do povo é o próprio povo organizado. E eu acredito muito na ideia de que, ao pensar em identidade, a gente pensa em organização, em conscientização. Identidade, eu acredito que é um dos elementos fundamentais que constitui toda a pessoa humana, porque a identidade ela vai definir quem de fato nós somos, aquilo que nós acreditamos, quais as concepções que nós trazemos e, de certa forma, é ela que nos possibilita nos afirmar diante de uma determinada realidade. Então, compreender a própria realidade. Exatamente. Né? Compreender a si mesmo, ter um projeto claro, né? Isso. Um pouco aquilo que o poeta diz assim, para quem não sabe a que porto ancorar, não tem ventos favoráveis, né? Então, quem não tem identidade pode entrar em maus lençóis. Exatamente. E pensando na dimensão do negro, a identidade é algo fundamental, porque ao definir sua identidade enquanto tal, você passa a tomar consciência de todo um berço histórico que você traz, que você é fruto de uma história de luta, de resistência de um povo que foi escravizado e que hoje continua lutando por essa libertação. Então, pensar a identidade para mim é algo importante e que eu acredito que não é algo específico do negro, mas que todos os povos, todas as pessoas são chamadas, convidadas a criar essa reflexão. Os próprios indígenas, retomar toda uma herança histórica que foi perdida por conta desse processo de colonização que o Brasil sofreu, e os indígenas e tantos outros povos que a gente poderia citar, que é importante a gente sim resgatar essa dimensão da identidade. Mike, eu acho que é importante a gente falar dessa questão da identidade marcada na diferença, que vai inclusive dar origem às ações afirmativas, mas antes eu queria voltar ainda à questão religiosa. Você trabalha num grupo de religiosos, a questão racial dentro da própria entidade religiosa. Isso. Você está preso a uma ação dentro dessa estrutura religiosa ou também você pensa uma ação para fora? É a formação para compreender as comunidades que tem também, que sofrem com as questões sociais? Me explica aí, como que é essa atuação sua como pastoral social? Olha, o objetivo principal do GREINI em si, esse grupo de reflexão sobre a vida religiosa negra e indígena, é formar consciência, despertar para o valor, o sentido da identidade. Mas a formação, ela trabalha no sentido de gerar consciência dentro da instituição, mas também dentro da sociedade, porque eu acredito muito na ideia. Os religiosos têm um papel muito grande, parece que não, mas mesmo o Brasil sendo um Estado laico, com todas as ações do Estado, os religiosos têm um espaço de atuação fantástico, né? De contato com o povo. Muito grande. E nós somos formadores de opinião. Sim. Nós temos acesso às bases e é lá na base que a gente tem possibilidade de criar essa mesma reflexão com aquelas populações empobrecidas. Então, esse movimento dentro e também para fora, eu acho que é algo importante e fundamental. A proposta do GREINI não é trabalhar somente dentro de si, mas é gerar reflexão para fora. Dentro da proposta, por exemplo, aqui do GREINI de Belo Horizonte, nós temos 2 contatos. Num primeiro momento, a gente faz um contato, uma visita com uma comunidade quilombola, sim, conhecendo a cultura, resgatando essa dimensão, e também com uma comunidade indígena. Por exemplo, ano passado nós estivemos com os índios Pataxós em Carmésia. Então foi uma experiência muito significativa de contato com eles. Então, de certa forma, a gente acredita muito que a missão do religioso é ser fermento, é ser sinal de vida dentro da própria instituição enquanto igreja e também dentro da sociedade. Como formadores de opinião, essa é a nossa grande missão.